E aí, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre esse livro aqui que eu recentemente acabei de ler, Quarto de Giovanni, do James Baldwin. É um livro que saiu pela Companhia das Letras no ano de, vamos ver aqui, 2018. A tradução do livro foi feita pelo genial Paulo Henriques Brito, ok? Uma tradução que, bom, não sou um especialista na tradução de língua inglesa, mas o texto ficou muito bom de ser lido, muito dinâmico, muito gostoso de ser lido. Bom, James Baldwin, esse livro é de 56, 1956, o James Baldwin foi conhecido por escrever muitos livros e outros textos ensaísticos e críticos, etc., sobre a questão afro-americana, sobre a questão negra nos Estados Unidos. Esse livro, ele que nasceu em 1926 e morreu em 1987, no sul da França. Ele nasceu em Nova York e morreu no sul da França. Esse livro é uma temática bem diferente da geral que geralmente ele ficou conhecido. Esse livro ele trata o Quarto de Giovanni de uma temática homoafetiva, de uma bissexualidade, homossexualidade de um personagem principal. O personagem principal é o David. O David, a gente sabe que tem dois planos narrativos aí. Nesse primeiro plano, a gente vê o David sozinho no sul da França, a gente sabe que ele está sozinho. A gente sabe que alguma coisa trágica está para acontecer e coisas ruins aconteceram na sua vida. E ele está ali bebendo e está bem amargurado e bem triste com o que aconteceu. E nesse o segundo plano, ele, né, são as lembranças dele em relação à passagem dele por Paris. O próprio James Baldwin passou por Paris nos anos 50, morando lá, que de certa forma é uma revisitação aí 20 a 30 anos depois daquela trupe comandada pela Gertrude Stein dos estadunidenses que moraram em Paris, que um grupo que é chamado de uma geração perdida, né? Então James Baldwin de certa forma ele é uma renovação dessa quase tradição já dos estadunidenses irem buscar sair do seu círculo dentro do seu país e buscar uma inspiração europeia, principalmente francesa, né, onde os tabus são diferentes e às vezes nem existem os tabus que existem, por exemplo, nos Estados Unidos, que é uma sociedade um pouco mais conservadora. E o David, então, ele está passando por Paris, ele tem momentos, inclusive, isso é muito legal, que ele descreve muito a paisagem de Paris, as pessoas andando, as pessoas trabalhando, as pessoas em casa, lavando louça, vendendo frutas na rua, caminhando ao longo do Sena. Então, para quem gosta de Paris, por exemplo, para quem é fã da cidade, é muito legal de reconhecer alguma dessas paisagens, só que nos anos 50, né, que se passa nos anos 50. E desde o começo a gente sente essa angústia do personagem, né, que está sofrendo por coisas muito grandes e algumas muito trágicas. E a gente vai só ao longo da narrativa descobrindo o que é que aconteceu e todos os percalços dele nesse segundo plano da narrativa, né? O primeiro ele no sul da França e o segundo é em média res, então ele contando o que aconteceu na sua passagem por Paris. E o que acontece com o David? Logo no começo, isso não é spoiler porque é no primeiro capítulo, nas primeiras páginas, o David está contando sobre. Ele conta a história de quando ele se relacionou com um menino quando ele era jovem, quando ele era adolescente. Uma coisa que ele, naquele momento ele não entendeu muito bem o que aconteceu. Ele era muito próximo do rapaz, eles tinham uma relação afetiva, de amizade muito forte. E de repente, numa noite em que os pais do rapaz não estavam em casa, tinham ido viajar, eles acabam dormindo juntos na casa e acontece então uma relação entre os dois. Isso deixa o rapaz muito chocado, porque ele não sabe lidar com aquilo. E a partir do dia seguinte, ele desaparece da vida do amigo, ele vê o amigo em algumas ocasiões até, mas acaba não dando. A amizade não é mais a mesma. Aquilo marcou de maneira muito forte o personagem.
E daí, ele em Paris, ele dizendo que ele tem uma namorada, que é a Ella, ou Hella, né? Hella, que foi com ele para Paris, na verdade conheceu ele em Paris, e, e lá ele de certa forma querendo algo mais sério, um casamento, filhos, etc. E ela ainda sem saber se ia querer aquilo mesmo ou não, pelo menos com ele, e ela de certa forma pede um tempo, né? Ela vai para Espanha para ficar um pouco longe dele, para arejar a cabeça e aí ver se realmente ela vai querer estar com ele ou não. Então nesse meio tempo ele está sozinho por Paris, perambulando por lá. Ele não trabalha, ele vive de um dinheiro que o pai sempre manda para ele. Inclusive é uma relação muito complexa que ele tem com o pai. A mãe morreu quando ele era muito criancinha, tinha 4 a 5 anos de idade. E, e ele vive desse jeito. E ele tem alguns amigos aos quais de vez em quando ele recorre para emprestar uma grana, etc. E numa saída um dia que ele vai pedir dinheiro para um amigo, o amigo convida ele para beber alguma coisa, eles vão para um bar e aí ele conhece o Giovanni, né? Esse Giovanni é um italiano que trabalha no bar. E de cara eles se afeiçoam assim. De cara eles formam o Giovanni dá deliberadamente em cima dele. Tem outros amigos da mesa que são mais velhos que tentam dar em cima do Giovanni. E o David fica, né, na dele. O David, então, até então, ele se entende, né, numa heterossexualidade ali. E ele não tem nenhum interesse em cima do Giovanni. Só que a conversa vai andando de tal maneira que ele se vê encantado pela figura desse italiano, muito comunicativo, muito interessante aos olhos dele. E de repente, quando ele vê, ele já está mergulhado num relacionamento muito convulsional, dá para dizer assim, com o Giovanni no quartinho dele, onde o Giovanni mora, daí o título, o quarto de Giovanni. E essa relação é muito intensa e muito controversa. Dentro do David passa-se muita coisa. Ele quer dizer não, mas ele acaba dizendo sim. Ele tem uma dúvida muito grande dentro dele, ele não sabe o que fazer, porque ele diz que ama a Hela, a namorada, mas ele está encantado com essa nova vida. Só que essa nova vida dele dentro do quarto com o Giovanni alterna entre um amor muito grande e uma revolta muito grande dentro de si. É uma revolta com o próprio Giovanni e consigo próprio, porque ele não entende o que está se passando. Na verdade, ele praticamente não aceita o que está se passando, porque ele não acha aquilo correto. É bom lembrar, gente, que nos anos 50 o movimento LGBT estava dando aí os seus primeiros passos, né? E inclusive nem a relação íntima dos dois acaba nem sendo muito bem descrito. O máximo que se descreve é um abraço muito forte e em um momento um beijo, né? Bem furtivo assim. Então nem o próprio David, enquanto personagem, consegue descrever com minúcia a relação dele íntima, física, e sentimental com o Giovanni, porque nem ele mesmo entende, nem ele mesmo aceita. Porque ele talvez considere aquilo uma coisa não correta, né? E é claro que em breve a namorada vai voltar e que vai haver um confronto. Isso é óbvio que a gente vem percebendo ao longo da narrativa. Não dá pra falar mais nada, porque senão vai dar spoiler. Mas assim, o Giovanni é uma pessoa que é, além de muito amoroso, né? Apesar de muito amoroso, é uma pessoa sentimentalmente muito instável. Então o Giovanni sabe que aquele relacionamento que eles têm tem data marcada para terminar e ele não toca no assunto, mas aquilo vai corroendo dentro dele o seu interior, né? E aquilo vai explodir em algum momento. E a gente sabe que alguma coisa vai acontecer ali porque tudo caminha para que alguma coisa muito trágica, muito controversa aconteça. O David é um personagem que o James Baldwin, porque narra em primeira pessoa, né? É em primeira pessoa, então ele tem uma profundidade psicológica muito grande. A gente consegue ver todo o processo do pensamento dele, dos sentimentos dele, que ele está tentando colocar em palavras, mas que ele nem mesmo entende. Então há uma grande confusão, né? Porque uma parte dele diz sim, mas uma parte diz não de maneira muito forte. E tem outro relacionamento.
Então aquilo é certo ou não é certo? E isso vai culminar então em muitos problemas para ele lá na frente. E é isso, gente. É um livro muito dolorido, porque o processo que o personagem passa é um processo muito doloroso e de uma dúvida muito grande, de uma autorrejeição muito grande, de uma rejeição ao mundo, até à cidade, às pessoas, de um amargor muito grande. Você sente o amargo na escrita dele e no arrependimento de muitas atitudes que ele toma, que ele sabe que são erradas, mas que ele não controla e vai culminar em alguns desastres para a vida dele. Beleza? Você já leu algum livro do James Baldwin? Já leu O Quarto de Giovanni? Gostou? Diga aí nos comentários. E se você não for inscrito no canal, por favor, se inscreva e ative o sininho das notificações, ok? Um abraço e até a próxima.